é algo complicado e é algo que muitas vezes é motivo de polêmica, de julgamento, de humilhação. Mas eu quero bater um papo com você e me ater às Escrituras, aquilo que o Senhor nos orienta e as exceções que o Senhor estabeleceu. Olá, queridos do meu canal. Então, hoje eu estou com um tema um tanto quanto delicado para falar com vocês. Hoje o tema é sobre divórcio e recasamento. Eu tenho certeza que você, como eu, tem algumas dúvidas a respeito disso. Cada caso é um caso, mas existe uma verdade estabelecida pelo Senhor. E às vezes você olha para as nossas lideranças, às vezes até para mim, e você vê que nós já passamos por divórcio. Hoje, nós queremos esclarecer de verdade, de uma vez por todas, o que eu penso e quais as condições que o Senhor estabeleceu para que ele pudesse autorizar o divórcio, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que o casamento foi estabelecido pelo Senhor. É uma instituição divina, sagrada, aliançada e estabelecida pelo próprio Deus. O divórcio não. O divórcio é uma permissão de Deus. O divórcio foi estabelecido justamente pela dureza do coração do homem. E, na verdade, não era vontade de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, ele diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali, o Senhor estabeleceu o princípio maior do casamento: deixar pai e mãe e constituir uma só carne ao lado da sua esposa ou do seu esposo, seu cônjuge. Nós sabemos que em Deuteronômio 24, lá no versículo 1, o povo veio até Moisés questionando a respeito dessa decisão. A decisão de deixar tudo e se unir a alguém que de repente não te agradava. Nós sabemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos orientações acerca do divórcio, inclusive do recasamento, por assim dizendo. Mas será que é a mesma palavra que o Senhor deu em Deuteronômio, ele deu também lá em Mateus, já no Novo Testamento? Então nós vamos fazer uma análise hoje. Moisés, quando foi falar ao povo, disse: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então acontecerá que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar algo indecente, ele lhe escreverá carta de divórcio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Moisés, por causa da dureza do coração do homem, recebeu de Deus a instrução de dar ao povo a orientação para escrever a carta de divórcio. Então, a primeira vez que o Senhor fala de divórcio foi lá em Deuteronômio 24, versículo 1, ok? Deus transformou a condição do casamento justamente por causa da dureza do coração do homem. Ali, no verso 7, ele deu às pessoas o direito da possibilidade do divórcio. Por quê? Porque o Senhor sempre foi preocupado com a paz e em estabelecer princípios que não deixasse desamparada a mulher pela qual o homem estava repudiando, ok? Lá em Malaquias, o Senhor dá clareza do que ele sente pelo divórcio. Malaquias 2,6 diz assim: Deus odeia o divórcio. Ali dá para perceber com mais clareza que ele apenas permitiu a resolução de um problema conjugal, mas ele não estabeleceu o divórcio, ok? Quando nós chegamos lá em Mateus 19, nós vemos as atitudes dos fariseus tentando Jesus. Eu vou ler para você. Então, chegaram ao pé dele os fariseus tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, lhes disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha que coisa interessante. O Senhor veio a confirmar Gênesis 2:24 novamente. Ele repetiu quase que as mesmas palavras: o homem deixa pai e mãe e une-se para se tornar um só com a sua ajudadora, a sua esposa, a sua mulher. Porém, nesse momento, os fariseus ficam agitados, vendo que Jesus passou no teste, entre aspas, repetindo o que foi dito a Moisés e conhecendo a lei como nunca, né? Jesus
Então foi testado mais uma vez por eles. Eles disseram, então, por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiá-la? Então Jesus disse e esclareceu muito bem. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas isso, no princípio, não foi assim. Ou seja, ele não quer o divórcio. O que o Senhor queria e o que o Senhor fez lá em Deuteronômio 24, no versículo 1, quando ele orientou através de Moisés a carta de divórcio para repúdio da mulher. Na verdade, ele queria resolver um problema que estava acontecendo. Quando o homem estava junto de uma mulher que ele repudiava e ele a maltratava. Várias pessoas, inclusive historiadores, escreveram livros a respeito disso. As mulheres eram colocadas numa posição de humilhação, de subjugo, realmente sofrimento. E aí Deus, se apiedando delas, usou a vida de Moisés para dizer, olha, se você não gostar da sua esposa, se for motivo de tristeza, de repúdio para você, então escreva para ela uma carta de divórcio. Porém, ele disse, lá no versículo 9, muito importante, Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. O Senhor está dizendo assim, a única exceção que eu abri para o divórcio, agora já no Novo Testamento, é para o adultério. Fora disso, o que ele disse no versículo 9 do capítulo 19 do livro de Mateus, é que não existe exceção para o divórcio, ok? Isso já está estabelecido aqui. Até Mateus 19, a única exceção que havia sido estabelecida para o divórcio, até aquele momento, havia sido apenas o adultério, a fornicação ou o adultério, tá bom? Até aquele momento. Porém, lá, quando Paulo estava dando a sua orientação à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no versículo 12 do capítulo 7, Paulo diz assim, vamos ler? Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concordar em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem não cristão e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita um homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer o que quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Vamos traduzir o que está aqui. Se uma mulher casa com um homem, os dois são não crentes, e ela se torna evangélica ou ela aceita o Senhor e o marido consente em ficar com ela, mesmo que ele não se converta, você não tem legitimidade para largar ele e dizer, eu vou largar ele porque ele não se converteu também. Não, você permanece casado. Da mesma maneira, o homem que se converte após o casamento e a esposa não quer, ele também não tem legitimidade para largar a esposa por isso. Entende? Por quê? Quando vocês se casaram, vocês eram dois não crentes. Mas se o homem, olha o que está dizendo, aceita, pois Deus aceita o homem que não é cristão por causa da mulher. E ele aceita a mulher que não é cristã por causa do homem que é cristão. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se vocês dois começam uma vida juntos e no meio do caminho, um deles se converte, você não tem legitimidade de usar disso para largar o seu cônjuge. Essa é a orientação de Deus. E ele ainda diz que ele abençoa os filhos daquele casamento. Amém? Aí já no versículo 15, ele diz assim, porém, se o marido ímpio não é cristão, abandona a casa porque a mulher está firme com o Senhor, se ele não se arrepende, o que o Senhor está dizendo é que você está livre para continuar o seu caminho, para seguir a sua vida, como alguém que ele outorgou a liberdade. Veja bem, isso não é uma desculpa para que você se separe dele. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, Jesus é tão lindo, que ele não estabelece a servidão num casamento onde aquela outra parte, que é ímpia, decide ir embora. Se você está firme nos pés do Senhor, você tem um esposo ou uma esposa que é ímpio e que realmente decide ir embora, ele decide ou ela decide, você dá ali um período, né, orando por toda essa situação, entendendo que
de repente pode haver uma restauração, mas se a pessoa, claro que nós estamos aqui dizendo que cada caso é um caso, mas se existe na pessoa já a tendência de abandonar a casa, abandonar a família, abandonar todos, então o Senhor te dá a liberdade de continuar, ser livre, não ser libertinagem, mas ser liberto. Não é para poder sair por aí pecando, mas é para arrancar de você o peso do divórcio, da culpa. Então ele disse, eu fiz vocês para viver em paz. Eu não quero guerra. Às vezes eu recebo palavras de pessoas que se separam e tem orientação do líder ou do pastor que ela tem que ficar ali pagando preço de oração, orando, chorando, né, clamando, jejuando. E aquela pessoa às vezes até já está com outra pessoa. Olha, eu preciso te dizer, o Senhor te fez nessa única vida que você tem. Não existe outra vida. Saiba que se nessas condições você se divorciar, você não vai para o inferno por isso. O Senhor libera a sua vida, que a outra pessoa siga o caminho dela. O Senhor nos fez para viver em paz, como diz no versículo 15, tá bom? Vamos lá. Ele continua lá no versículo 39, ó. A mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Se o marido ou a mulher, ainda que ímpios, decidem manter o casamento, consente em manter a aliança, você não está livre. Você não pode se divorciar e você não tem autonomia para isso. Agora, caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser. Nós estamos falando de viúvas, de viúvos, né? Contanto que se case com um cristão. Esse detalhe muitas pessoas omitem, mas é interessante. Por quê? A viúva e o viúvo, eles podem se casar novamente. Mas a orientação de Deus é que eles se casem novamente com um cristão, né? Para que, de alguma maneira, né, ele ainda está dizendo, sejais guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, não cometa, né, a insensatez de ter uma nova chance familiar e se casar com o ímpio, porque isso vai desonrar o Espírito de Deus, né? De acordo com a palavra, é dessa maneira que nós vemos. É dessa maneira que o Senhor está falando. Olha, queridos, eu vou dizer para vocês. Existem dois grupos muito grandes e muito fortes quando se fala de divórcio, quando se fala de recasamento. Eu mesma já sofri várias consequências, preconceito, julgamento, ainda que nós, em sã consciência, jamais escolhemos o divórcio. A verdade é que às vezes nós perdoamos o imperdoável porque nós temos alicerçados o temor a Deus. Eu aconselho que ainda diante do adultério, ou mesmo diante de um surto, né, de violência, alguma coisa assim. Eu estou dizendo queridos, eu aconselho que se você orar, se você analisar com o Senhor, se você pensar diante da palavra e ver que aquilo não é o modus operandi daquela pessoa, se você ainda tiver no seu coração a esperança de que aquela pessoa ainda vai ter o coração de pedra transformado no coração de carne, ou que ainda que não seja o caso, o coração dela já é de carne, mas ela errou com você. Se você pensa e crê que Deus pode restaurar, lute pelo seu casamento. Jejue e ore, vai para cima, porque é de uma família que nós estamos falando. E o casamento, quando desfeito, traz consequências muito duras, tanto para os filhos, quanto para o próprio casal e até para familiares. É muito difícil. Ninguém em sã consciência se casa, né, faz o casamento lindo ou que seja mais simples, mas ninguém fala, vou me casar para um dia passar pelo divórcio, pela separação, pelas dores desse processo tão doloroso que é a separação de duas vidas. Na verdade, eu acredito que se pudéssemos, nunca, jamais passaríamos por isso, né? Mas nós sabemos que para haver um casamento tem que haver duas pessoas querendo. Tem que haver um livre arbítrio e uma escolha diária, uma escolha constante. Por isso o Senhor diz lá em 1 Timóteo 5,8, ele diz assim que aquele que não cuida dos da sua casa, principalmente dos da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. O Senhor tem pavor daquelas pessoas que não cuidam da sua casa, da sua família. Então, vale a pena você investir tempo, você querer viver aquilo ali. Mas existem situações que tudo se torna impossível. Esse grupo de pessoas que para eles tudo pode e qualquer motivo é motivo para separar, não é bíblico, sabe? Porque o Senhor, Ele não nos fez para sermos felizes.
Ele nos fez para realizar a missão dele. E uma das missões do Senhor se realiza através do próprio casamento, que é o trabalhar do caráter, que é a formação da família, que é o relacionamento do casal, que sempre tipifica o relacionamento do noivo Cristo com a igreja, a noiva de Cristo. Então, tudo isso é importante lembrar. Essas pessoas que permitem tudo, se você não se sentir mais feliz, separa. Se você acha que ele não te faz mais feliz, que você já não o ama, eu acho que, mas eu já não sou mais feliz ao lado dele. Mas eu já não sinto como antes. Queridos, isso não traz amparo bíblico que justifique o divórcio. O Deus da restituição, ele restitui, ele renova o amor. Eu creio nesse Deus, que ele faz tudo novo e de novo e de novo, quantas vezes forem preciso. Então eu não comungo com esse primeiro grupo que aceita o divórcio de qualquer forma, por qualquer razão. Também não faço parte desse segundo grupo, que só aceita o divórcio quando se trata de adultério e fornicação. Por quê? Porque existem situações onde as pessoas também sofrem adultério, mas não adultério de homem e mulher carnalmente ou sexualmente. Vamos à etimologia da palavra do que é adultério? Vou te mostrar. Lá no dicionário Aurélio, a palavra adultério significa infidelidade estabelecida por relação carnal com outro parceiro, entre parênteses ou parceira, que não for o seu companheiro habitual. Violação, transgressão de regra de fidelidade imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não se manter em relações carnais com outrem fora do casamento. Também significa junção, união de elementos contrários e destoantes. Significa também defraude da virtude com o pecado. Também significa adulteração de caráter, falsificação de, entre parênteses, alguma coisa. Exemplo, moedas ou documentos. No original hebraico, etim, em latim, adulterium, adultério, crime de adultério, alteração, falsificação e mistura de identidades. Gente, adultério não é só conjunção carnal. Muitas pessoas estão traindo moralmente, emocionalmente, fisicamente, patrimonialmente. Muitas pessoas estão defraudando, abusando, fazendo sistema de manipulação mental, abandonando seus lares e colocando as suas famílias em risco constante. Vou falar com vocês uma coisa breve, porque depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A gente sabe que existe maldições que nós carregamos dentro da nossa família, que elas vêm de geração em geração. A Bíblia fala disso. Na verdade, existem comportamentos até genéticos que nós herdamos de bisavós, de avós, que já eram vítimas de abandono, de dor, e aí vem para os seus pais que recai sobre você. De repente, você no seu lar, na sua casa, na infância, passou por dores como eu, passou por traumas. Às vezes você viveu em meio a vícios, ao adultério também. Às vezes você presenciou situações de abandono, de dor, de abuso, de violência, de alcoolismo. E aí, a gente sabe que a infância é um terreno que você caminha por ele uma vida toda. Então, às vezes, você, naturalmente, por ter sofrido abuso, você vai ali começar um relacionamento onde você vai se sentir o mesmo que você se sentia na sua infância. Você vai querer salvar a tua família e a tua casa uma vida inteira, assim como você fazia na sua infância. No meu caso, eu queria salvar minha mãe, eu queria salvar meu irmão, eu queria salvar a minha família, até o meu pai, eu queria salvar dele mesmo, do álcool, das coisas que ele viveu. Graças a Deus, meu pai foi o primeiro homem que eu ganhei para Jesus, pela misericórdia do Senhor. Mas a gente entende que por eu ter tido aquela pressão de querer salvar a minha casa, aquela dor, aquela luta, né? De verdade, eu também, além de ter passado por tudo isso, né, o abandono do não crente, adultério, sofri, ainda que perdoei, a própria pessoa não quis mais. Enfim, vivemos consequências de dores por isso, né, ainda que tristes pela situação, mas o que eu digo para vocês é que eu acabei também escolhendo pessoas que me abusavam, que eram verdadeiros narcisistas, sabe? Manipulavam. Por quê? Porque você acaba atraindo pessoas que vão te ferir como um dia o seu genitor te feriu. E isso vai fazendo de você uma pessoa amarga, uma pessoa que vive um casamento infeliz, uma pessoa que sofre abusos,
como foi o caso da cantora Sara Mariano, que morreu há alguns meses, né, pelas mãos do esposo. E eu fui uma das pessoas que quase passei pelo que ela passou, né? Por quê? Porque eu estava fazendo a mesma coisa que ela. Eu perdoava adultério, perdoava violência, manipulação, perdoava o narcisismo, perdoava os maus tratos. Eu ouvia coisas horríveis sobre a minha aparência, né? Eu estava mais gordinha. Eu era constantemente maltratada, mas eu não via nisso justificativa para me divorciar. Eu tinha vergonha da igreja, eu cria que se eu divorciasse eu ia parar no inferno, e aí diante de toda essa violência, não só física como emocional, eu perdi muita coisa e acabei até desenvolvendo uma doença autoimune, que é a osteoartrite, que é uma doença nos ossos que dói muito, e também a fibromialgia, consequências de dores, de querer manter aquilo que já não está debaixo da bênção de Deus, ok? Eu estou dando aqui o meu exemplo, eu estou expondo algo meu para que você entenda, porque às vezes você vê pastores como eu, ou líderes, que tomam a decisão do divórcio. E é preciso muita cautela para julgar. Aliás, eu acredito que, ainda que você julgue com a reta justiça, toda cautela ainda é pouco, porque você não sabe se essa pessoa continua na bênção de Deus, porque ela foi amparada pelas exceções que o Senhor entregou a nós. Queridos, veja bem, Deus nos ama. Jesus é tão apaixonado por nós que ele morreu numa cruz, numa morte, como eu sempre digo, vexatória, dolorosa e humilhante, por amor de mim e de você. E ele não nos fez para viver uma vida miserável. Ele nos criou para viver uma vida mais que abundante. Amém? Nós temos que entender de verdade qual caso é qual e o que nós precisamos fazer, entende? O que eu digo para vocês é que carências emburrecem, transtornos de dependência emocional por causa de problemas na infância emburrecem, vazios, ausência de amor na infância, ausência de paterna, né? Ausência paterna, materna, de líderes que te amam, que te orientam, que te acompanham. Um funcionário, um empregado, a governanta, eles não são seus pais. Às vezes você pode crescer tendo tudo, mas se você não tiver proximidade com seus genitores, seu pai, sua mãe, aquele amor profundo, às vezes você vai fazer todo um ciclo de dor ao redor de você mesmo, na sua vida emocional. E aí isso vai culminar num divórcio, como aconteceu comigo. E aí você vai ficar se culpando. É preciso conhecer a si mesmo, as dores, tá? As feridas, porque a Bíblia diz: o que Deus uniu não separe o homem. Jesus disse isso aos fariseus quando eles o tentaram. Mas existem coisas que Deus não uniu. Existem relacionamentos que vieram realmente para te destruir, como foi o caso de Sara Mariano, como foi o caso de várias mulheres. A pastora Ludmila Ferber, antes de morrer, eu vi uma entrevista dela, eu admirava muito e continuo admirando, e se Deus quiser vou encontrar com ela na glória. Ela passou por situações de muita humilhação, muita dor, e todas as vezes ela tentou manter para que o evangelho do Senhor não fosse escandalizado. Eu quero te fazer um pedido, não entre nisso. O Senhor te fez para viver uma vida de paz. Ele não te fez para ser abusada, para ser ferida e maltratada. Se você está fazendo a sua parte, seja honesta com você mesmo, ou você também, homem. As chances são menores. Normalmente, o homem, pela sua própria condição física, é mais forte que a mulher. Então, normalmente eu vejo mulheres abusadas, mas pode acontecer também que tenha homens sendo abusados. Não admita isso. O Senhor te fez para uma vida mais que abundante. Amém? Até porque, se você for parar para pensar, o Senhor estabeleceu um último grupo de pessoas que é o grupo pelo qual eu encaixo. E eu concordo. Eu apoio o divórcio quando existe o adultério, tanto na alma, tanto sexual, quanto moral. Se é algo que realmente fere a sua conduta, a sua dignidade, entendeu? E aí é preciso, e eu aconselho, a buscar uma liderança cristocêntrica que vai te ajudar a tomar a decisão certa. Também apoio, como a Bíblia mesmo disse, o divórcio, visando fugir de um relacionamento onde existe a fornicação, onde existe perversão sexual. Isso não é de Deus. Outra coisa, se você foi abandonada por uma pessoa não crente, um ímpio, uma pessoa ou que era crente e se apostatou da fé, o Senhor te fez para viver em paz, como Ele disse. A própria palavra nos disse. Tá bom? Eu espero que nesse primeiro vídeo sobre divórcio eu tenha esclarecido alguns pontos. Se você tem dúvida,
manda para mim nos comentários. Eu realmente faço um pedido muito simples, compartilhe com outras pessoas. Porque eu acredito que tem pessoas que estão vivendo debaixo de um jugo muito pesado, porque ainda não entenderam quais as condições que Deus aprova o divórcio. A Bíblia diz que o meu povo peca porque lhes falta conhecimento. A ignorância, ela é muito amiga do sofrimento. Quando nós conhecemos a palavra, nós nos libertamos em vários sentidos. E aí o Espírito Santo acaba de nos libertar completamente. Então, compartilhe isso para que o YouTube faça mais e mais pessoas conhecerem dessa palavra e se aprofundarem mais, no divórcio e no recasamento. Se você quiser, podemos fazer mais vídeos a respeito. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima vez. Deus te abençoe.